Embarque em uma viagem no tempo para descobrir a história da Basílica, desde sua construção no século IV até sua reconstrução após um incêndio devastador em 1823. Investigar a lenda dos retratos dos papas e desvendar o significado por trás dos nichos vazios. Testemunhar a emoção dos peregrinos que visitam a tumba de São Paulo, um dos apóstolos mais importantes do cristianismo. Explorar a beleza estonteante da Basílica, com seus mosaicos, claustro e obras de arte que inspiram a fé. Mergulhar em um passado cheio de intrigas, imperadores e papas. Desvendar os mistérios que cercam a Basílica e seus segredos. Sentir a energia e a paz que emanam deste lugar sagrado. Ela fica um tanto longe das principais atrações de Roma. Do Coliseu, por exemplo, são cerca de 5 quilômetros. Mas está na lista de todos que vão à capital italiana com um foco mais religioso. Afinal, é uma das 4 basílicas papais da cidade, o nível mais alto na hierarquia dos templos católicos. O próprio nome da São Paulo Extramuros, ou São Paolo Fuori le Mura se preferir, indica que ela fica além dos limites históricos de Roma. Até o século VIII d.C., ela se conectava à cidade por um pórtico que levava à Entrada Sul, a Porta de São Paulo, tantas referências ao Santo Tembras no descer. A basílica foi erguida onde o apóstolo Paulo foi enterrado após ter sido decapitado ali perto, segundo a tradição cristã na década de 60 do Tempo Comum. A primeira versão da basílica foi erguida no século IV, a mando de Constantino, aquele famoso por ter sido o primeiro imperador romano convertido ao cristianismo. Ela foi reconstruída e ampliada por imperadores seguintes. No século IX, era o maior e mais belo templo cristão. Isso se deveu ao pontificado de Leão I, 440 a 461, que concluiu diversas melhorias no templo, como mosaicos e uma série de nichos, que deram início a uma tradição que dura até hoje. A basílica preserva retratos de todos os papas desde então. Uma lenda urbana diz que essa homenagem é maldita, pois funciona como uma ampulheta para o dia do juízo final. Quando o último papa retratado morrer, é o fim, mas não dá para cravar quanto tempo nos restaria. O Papa Leão I foi canonizado como São Leão Magno. Trabalhou pela unidade da religião em um tempo em que havia muitas discussões a respeito, especialmente quanto à natureza humana de Jesus. Como bispo de Roma, atuou para impedir que Átila, o rei dos Hunos, destruísse a cidade em 452. Por essas, ele ficou conhecido como Leão, o Grande. Em seu pontificado surgiu essa tradição de homenagear os papas em retratos na Basílica de São Paulo. Antigamente, não havia periodicidade nem padronização. As coisas eram mais largadas, digamos assim. De tempos em tempos, novos afrescos eram adicionados com as imagens dos pontífices mais recentes e também para substituir os antigos que se deterioram. A Basílica foi reconstruída ao longo de muitas décadas. Ainda havia acabamentos por concluir no começo do século XX, mas desde 1840, ela já estava reaberta aos fiéis. O Papa Pio IX, que liderou a Igreja de 1846 a 1878, reiniciou o costume dos retratos, agora de maneira mais sistemática. Dessa vez, eles passariam a ser feitos em mosaicos e seguiriam um padrão dispostos em nichos do mesmo tamanho que percorrem uma fileira ao longo do perímetro do templo. O trabalho ficou a cargo do pintor Filippo Agricola. Ele tinha um desafio e tanto, como era o rosto de pontífices mais antigos. Quando não havia fontes fidedignas da aparência de determinado papa que vivera em algum momento dos 1800 anos anteriores, ele tinha que se virar. Dava-lhe um rosto baseado na arte do achismo. Agricola concluiu o serviço em 1875. Novos papas desde então foram ocupando os nichos que sobravam. Os espaços finitos para os retratos dos papas deram origem à lenda. Eis a origem da suposta maldição. Os espaços são finitos. É curioso porque é algo rotineiro no trabalho de designers e editores, ou também de decoradores ou até de vitrinistas de lojas.
Como os papas estão enfileirados em uma linha que percorre as paredes da basílica, o espaço disponível para os retratos vai acabar. Poderiam inaugurar uma nova fileira de nichos assim que a anterior estivesse completa? Poderiam, claro, mas e o senso estético? E a aflição visual que isso causaria? Não dá para dizer que Agrícola não pensou no futuro, porque já se vão quase 150 anos desde que ele concluiu a obra. E ainda há nichos vazios. Ao lado do retrato do Papa Francisco, restam 6 espaços. Ou seja, a humanidade tem 6 pontificados ainda pela frente, além do tempo que sobra ao atual pontífice. Depois, é o Apocalipse. Tanto para os seguidores do Vaticano quanto para os 83% da população mundial que não é católica, não deixa de ser curioso ver como teorias da conspiração podem tratar o mundo todo como se fosse uma extensão do Ocidente cristão. Mas sigamos com a confabulação, sem quebrar o clima nem problematizar. Dá para cravar quanto tempo ainda temos. Em 2013, quando Bento XVI renunciou e a Igreja conheceu seu primeiro Papa da América Latina, levantar os dados relacionados ao início e término de reinado de cada um dos mais de 260 pontífices da história, a fim de tentar responder quanto dura um Papa. Na apuração, levantamos alguns padrões que marcaram a história da Igreja. Nos últimos séculos, por exemplo, os papas foram eleitos cada vez mais velhos e seus pontificados duraram mais tempo do que no princípio do cristianismo. Houve muitos papas breves. 27 nem completaram um ano chefiando a Igreja. Isso é muito mais do que o número de pontífices com reinados longos que... Só São Pedro, o primeiro Papa, durou mais tempo que Pio IX. Segundo a tradição, ele chefiou os primeiros cristãos por algo em torno de 37 anos. Caso você tenha se perguntado, São João Paulo II é o número 3 do ranking. Foram 26 anos de pontificado. A Basílica de São Paulo Extramuros já foi saqueada por piratas, atingida por raio e terremoto, destruída em incêndio. Sua importância histórica não está na teoria apocalíptica, sobre a qual lancei alguns dados para tentar deixá-la ainda mais divertida, se pudermos usar esse termo quando o assunto é o fim de tudo que existe. Na verdade, além dos muitos séculos de história que ela preserva, há mais informações surpreendentes na Basílica. Em 2006, arqueólogos do Vaticano confirmaram a existência de um sarcófago de mármore branco debaixo do altar. 3 anos depois, datações de carbono indicaram que os ossos da tumba datam de algum momento entre o século I e o II. Isso seria um indício de que São Paulo realmente foi sepultado ali. Junte-se a nós e explore a beleza da fé. Clique no botão inscrever-se para receber novas bênçãos a cada dia. Ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este canal com seus amigos e familiares para que todos possam se unir a nós. Deus abençoe.